Fala galera, a aula de hoje vai ser sobre lei de Coulomb, tá? Então vamos à aula. Bom, antes de falar de lei de Coulomb, vamos só revisar aqui rapidamente o que vocês viram lá no primeiro ano, que se chama Lei da Gravitação Universal de Newton. Quem descobriu isso foi o grande Sir Isaac Newton. O cara foi muito fantástico. Reza a lenda que ele estava sentado debaixo de uma macieira e uma maçã teve a ideia de cair bem na cabeça dele para ele ter esse insight aí da lei da gravitação universal. Isso é uma lenda, tá, gente? Tem até muitas discussões científicas a respeito se isso ocorreu, se não ocorreu, enfim. Mas o fato é, o que o Newton percebeu? Que quando um objeto ele cai, não necessariamente precisa de ser uma maçã, esse objeto ele acaba por que ele cai? Tem algo puxando ele para baixo, né? E esse foi o insight de Newton, que os corpos eles só caem porque tem algum corpo puxando esse corpo para baixo. No caso nosso aqui na Terra é a Terra, né, que está puxando esse corpo para baixo. Mas ele percebeu que essa não é uma relação só entre a Terra e os corpos. Existe entre todos os corpos que tem massa. Então ele chegou numa expressão que é essa expressão aqui, ó, que é a lei da gravitação universal. Então a força que existe entre dois corpos que tem massa, essa força só de atração, os corpos só se atraem, tá? Então ela depende de um G, que é uma constante gravitacional. Ela foi obtida por um camarada chamado Cavendish, com a balança de torção. Depois, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem aí como que ele obteve isso. É muito simples, acho que até o livro fala alguma coisa a respeito. E todo mundo sabe que vale 6,67 vezes 10 a menos 11. Isso aí a gente usa no dia a dia, né? M1 e M2 são as massas dos dois corpos envolvidos e D ao quadrado é a distância, tá? Então, pela relação aqui, nós vamos discutir isso com mais cuidado, mas essa força ela vai ser tão maior quanto maior forem as massas, né? Então, a força é proporcional a cada uma das massas e consequentemente ao produto delas, tá? E essa força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Significa que quanto maior a distância, menor a força. Quanto maior a distância, menor a força. Quanto maior a distância, menor a força e vice-versa. São inversamente proporcionais, tá? A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aqui eu coloquei dois exemplos, entre dois corpos quaisquer, existe essa força de atração, e entre um planeta e o Sol, por exemplo, entre o Sol e a Lua, entre a Lua e a Terra. Então essa força ela é presente na natureza, né? Beleza. Vamos só fazer um exemplo aqui, ó, só para vocês entenderem melhor. Determine a força gravitacional entre as pessoas da figura. Suponha que a distância entre elas seja de 1 metro. Então nós temos um cara aqui, um homem de 70 quilos e uma moça de 50 quilos de massa, tá? E vamos supor que a distância entre eles é 1 metro, só para facilitar os cálculos. Aí ficaria assim, ó, 6,67, então arredondei aqui, 6,7 vezes 10 a menos 11, essa é a constante gravitacional, é o G, sempre vai ser esse valor. 70 quilos é a massa do homem, 50 quilos é a massa da mulher. Tá? E 1 ao quadrado é a distância, tem que estar sempre em metros, tá? Aí eu multipliquei 6,7 por 70 por 50, vai dar 23.450, vezes 10 a menos 11. Aí eu vou andar com a vírgula que está aqui, à direita do zero, vou andar até aqui, ó, até ela ficar entre 2 e o 3, para tornar esse número em notação, transformar em notação científica. Então ficaria 2,345 vezes 10 a menos 7, já que eu andei 1, 2, 3, 4 casas. Então eu vou somar 4 porque eu andei para a esquerda. Então em notação científica esse número é esse aqui, ó, 2,345 vezes 10 a menos 7 newtons. Ou esse número aqui, ó, 0,002345. Então, por que a gente não percebe essa força de atração entre duas pessoas, né? Por mais que quando você passa uma pessoa mais gordinha, entre aspas, né, você não sente essa força, né?
porque ela é muito pequenininha comparada das demais que a gente está envolvido. Por exemplo, se a gente pegar essa mesma moça aí, ó, de 50 quilos, ela tem o peso de 500 newtons. O peso é o que mantém ela na superfície da Terra, sempre apontando para o centro, tá? Considerando a Terra como uma esfera, obviamente. E essa força, olha lá, 0,00, então a gente praticamente não percebe, mas não significa que ela não existe, tá? Porque, vejam bem, e se eu trocar uma das massas aqui, ao invés de usar uma pessoa, duas pessoas, eu vou usar uma pessoa com um planeta, por exemplo. Aí essa força já começa a ser apreciável. E a força entre o planeta e o Sol, a Terra e o Sol, por exemplo, já é uma força considerável. Então é uma lei muito importante da natureza, essa força gravitacional de Newton, né? Tá? Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque a lei de Coulomb, ela é muito parecida, muito similar à lei da gravitação de Newton. Só que a diferença é que a lei da gravitação de Newton é usada para corpos que têm massa, tá? Então ela está relacionada com massas e sempre atrativa, tá? Agora, a lei de Coulomb, ela existe entre as cargas, então os objetos que têm cargas. Então nós já tínhamos visto, né, cargas de sinais iguais, positivo com positivo e negativo com negativo se repelem, né? E cargas de sinais contrários se atraem. Frase muito famosa que a gente escuta o tempo todo. Na física os opostos se atraem, né? Tem sempre isso. Tá. Então se a gente comparar a expressão que eu vou discutir com vocês agora da lei de Coulomb, que é essa aqui, ó, ela é parecidíssima com a lei da gravitação de Newton. Parecidíssimo, o jeitão é o mesmo, ó. Tá, essa é uma lei, gente, vale a pena salientar que é uma lei experimental. Como assim, professor, experimental? Ela foi obtida através de experimentos, tá? Ela não foi deduzida através de equações matemáticas, não. Ela foi deduzida através de experimentos. Então, o que o Coulomb, e por isso que ela recebe o nome dele, lei de Coulomb, né? Deu contribuições fantásticas para esse ramo da física, eletricidade. Tanto é que cargas, a unidade de medida de cargas é em coulombs, em homenagem a esse camarada. Que ele percebeu? Que ele pegou duas cargas, com uma carga de valor conhecido de cada uma delas, e ele percebeu que quanto maior fosse a carga dessas partículas, maior se tornaria a força, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma carga Q, uma outra carga Q, eu tenho uma força F entre elas. Se eu dobrar o valor dessa segunda carga, por exemplo, passar ela para 2Q, essa continua sendo Q e essa passou para 2Q, o dobro, tá? O que aconteceria com a força? Dobrava. Se ele pegasse essa carga, dobrou ela já, né? Ele tivesse triplicado a primeira, então agora eu teria 3Q aqui de carga, 2Q aqui de carga. Ele percebeu que a força ficava 6 vezes maior, porque aqui 2, aqui 3. 2 vezes 3, 6. Então, a gente pode concluir que essa força entre as duas cargas, ela depende das duas cargas. Ou, melhor dizendo, ela é proporcional ao produto das cargas. Então, de novo, ó, se eu tinha a carga Q e Q, a força é F. Se a carga 1 passar para 2Q e a carga 2 passar para 3Q, essa força ficaria 6 vezes maior. Outro exemplo, se eu pegasse uma carga 1, 5Q, e uma carga 2, 4Q, então essa força ficaria 20 vezes maior. Só você multiplicar o quanto que as cargas tivessem aumentado, né? Então, a primeira ideia que ele teve foi a força é proporcional ao produto das cargas. Tá? E uma outra coisa que ele percebeu também de forma experimental é que quanto maior a distância que as cargas estivessem, menor a força entre elas, tá? E quanto menor a distância, maior a força. Então a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Falando sobre isso é importante demais, a gente já discutiu isso. Às vezes vocês saberem fazer essa análise matemática é muito mais importante do que às vezes fazer os cálculos em si. Não que os cálculos não sejam importantes, mas saber analisar essa relação matemática de uma forma é muito, muito, muito importante vocês terem essa maturidade de fazer, tá? Só um detalhe aqui, ó.
Eu vou até colocar essa apresentação aqui, esse like, esse link aqui, desculpa esse like, tô muito youtuber, esse link aqui na descrição do vídeo, que é uma simulação computacional, lá no PET, a gente já fez isso em sala de aula, tá, em alguns deles. Então aqui dá para você brincar, ó. Por exemplo, eu tenho a carga 1 e a carga 2, né, duas pessoas segurando aqui, ó. Nesse caso elas têm sinais contrários, a carga 1 é negativa, a carga 2 é positiva, então elas se atraem, né? A força entre elas está aqui, ó, 319 newtons, quase 320, né? Então olha que interessante, aqui eu tenho uma régua em centímetros e a distância entre elas inicialmente é de 3 centímetros, tá? Então vamos supor aqui, ó, se eu aumentar essa carga 1 para 8, por exemplo, ela passa de 4 para 8. Então olhem o valor da força, estava 319, quase 320. Então, se eu aumentar isso aqui para 8, olha lá, 8 microcoulombs, né, menos 8 microcoulombs, a força passaria para quase 640. Então, o que a gente percebeu? O valor da carga dobrou, né? Não dobrou de 4 para 8? Então, a força entre as duas cargas também teria praticamente dobrado. Praticamente não, ela dobrou. Ela estava 319, foi para 639, tá? Ela dobrou exatamente. E outra coisa, vou voltar aqui para 4. A distância inicial é de 3 centímetros, estão vendo? Então, se eu passar uma das cargas aqui para 10 aqui, ó, a distância então passou de 3 para 6, então a distância dobrou. Então, reparem, a força ela só não caiu pela metade, ela caiu 4 vezes, porque a distância está ao quadrado. Então, se a distância dobrar, como está ao quadrado na fórmula, a força vai cair quantas vezes? 4. Porque 2 ao quadrado é 4, tá? Então aqui dá para vocês brincarem aí, enfim, trocar os valores, comparar o valor da força. Tem até nível microscópico aqui, ó. Tá, o que acontece lá com os átomos, enfim, dá para você tirar aqui de notação científica, deixar número comum, tirar as forças, enfim, dá para vocês brincarem aí. Sinta-se à vontade por fazer isso, tá? Então voltando aqui a nossa aula. Então, nós estávamos aqui, né? Então, tá. Continuando. Então, essa é a lei de Coulomb. É uma força que é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Para a gente sair dessas duas relações de proporcionalidade aqui, né? E chegar numa expressão, a gente precisa de uma constante, tá? E essa constante é chamada de constante dielétrica, tá? Ou constante eletrostática. 99,63% dos casos, as duas cargas elas estão no ar ou no vácuo. E aí esse valor vai ser 9 vezes 10 a 9. Não precisam de fazer força para decorar, vocês vão decorar com o tempo, vocês vão ver. Então, sempre que o ambiente for o ar ou o vácuo, esse K vai ser 9 vezes 10 a 9. Se as cargas forem colocadas em outro meio que não seja o ar ou o vácuo, esse valor muda. Só um exemplo para vocês entenderem melhor. O que faz o sal de cozinha, o átomo de sódio ficar conectado ao átomo de cloro é a ligação eletrostática, né? Sobre a ligação química vocês já devem ter estudado, um cede elétrons para o outro, então um fica negativo e o outro fica positivo, né? E aí acaba que eles se atraem através da força eletrostática. Só que quando a gente coloca esse sal dentro da água, o que vai acontecer? Ele dissolve, né? Então, na verdade, química, vocês estão vendo que basicamente o que está por trás é física, né? Então, quando você coloca esse sal na água, a molécula de sódio ela vai separar o sódio com o cloro. Por que isso acontece? Porque na água, a constante ela é cerca de 80 vezes menor do que no ar. Então, a força entre os dois se tornaria 80 vezes menor, o que seria suficiente para separar os dois. Tá. Espero que vocês tenham entendido então, tá? Não precisam de decorar. Isso aqui é a expressão, a fórmula que representa a força gravitacional entre as duas cargas. Então, vamos a exercícios aqui. Ó. Primeiro exemplo. Calcule a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes, 3 vezes 10 a menos 5 coulombs e 5 vezes 10 a menos 5 coulombs.
que se encontram no vácuo, tá vendo? O exercício sempre vai falar o meio, 99,63% é vácuo ou ar, e estão separadas por uma distância de 15 centímetros. Duas observações. As cargas têm sempre que estar em coulombs, tá? Em alguns exercícios eles vão dar, assim, por exemplo, 3 microcoulombs, que é aquele Mzinho diferente. Aí antes de jogar na fórmula, o que você tem que fazer? Pegar esse Mzinho diferente, que é o micro, e multiplicar o número por 10 a menos 6, tá? Aqui não vai precisar porque os dois já estão em coulombs. E outra observação que os alunos sempre esquecem: a unidade de medida de distância no sistema internacional não é centímetro, é metro. Então você tem que jogar em metros, tá? Sempre tem que transformar. Centímetro para metro divide por 100. Tá, então essa é a lei de Coulomb. A constante vai ser geralmente dada no enunciado, já no exercício, que é 9 vezes 10 a 9. Vocês vão ver que vocês vão decorar com o tempo. A ordem das cargas não importa, a ordem dos tratores não altera o viaduto, vocês sabem disso. Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 5 e 5 vezes 10 a menos 5, dividido por 0,15 ao quadrado. 0,15 que tem 100 metros. Aí que eu multipliquei 9 por 3 por 5, 135. Conservei a base, somei os expoentes. Então aqui em cima vai dar menos 1. Aqui embaixo eu resolvi essa potência, vai dar 0,0225. Aí eu peguei e transformei isso aqui em potência, em notação científica. Anda com a vírgula duas casas, né, para a direita. Então fica 2,25 vezes 10 a menos 2. E agora é só dividir. 1,35 por 2,25, 0,6. Conserva a base, soma e subtrai os expoentes. Cuidado com essa subtração, os alunos erram muito aqui. Então fica 1 menos, que é da subtração, menos 2. Então esse menos com menos vai acabar ficando positivo. Então a resposta é 0,6 vezes 10 a 3. Só para ficar bonito, a esse N aqui é maiúsculo. Ó. Deu errado aí, às vezes não aceita você colocar maiúsculo, enfim, aqui é maiúsculo, aqui é minúsculo, é kilonewton, tá? Só uma forma bonita de representar a resposta. Ou ainda notação científica. 6 vezes 10 ele vai dar 2. Então no PDF que eu vou mandar para vocês, eu vou corrigir isso aqui, ó. Então o K é minúsculo, que é quilo, e o N é maiúsculo, que é a unidade de medida de força, que é Newton. Outro exercício. Esse exercício está no livro de vocês, na página 21, é o exercício 5. E ele fala o seguinte, ó, considerando que as três cargas da figura estão em equilíbrio, o que significa estar em equilíbrio? É lá da primeira lei de Newton. Significa que o somatório das forças sobre o corpo tem que ser zero. Então, é esse o significado de equilíbrio, tá? Determine qual o valor da carga 1 em unidades de 10 a menos 9, considerando que a carga 3 é negativa, né? Essa carga aqui é a carga 3, tá um pouco embaçado. Tá? Carga 1, carga 3 e carga 2, tá? Então, vamos fazer o exercício. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que se eu quero o valor da carga 1, eu posso pegar qualquer uma das cargas, A3 e A2, para fazer o exercício. A1 não. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Então, olha só. Se todas as cargas estão em equilíbrio, significa que a força resultante entre elas tem que ser zero. Tá? A carga 3 é negativa. Então, por exemplo, se essa carga aqui, a Q2, for negativa também, elas vão se repelir. Então, a força que 3 faz em 2 seria para a direita, elas se repelem, tá? Só que eu considerei para resolver o exercício que a carga 2 seja positiva. Isso não vai fazer diferença alguma, tá? Tanto faz. A única coisa que vocês vão ter que observar é que a carga 3 e a carga 1 tem que ter os sinais opostos. É uma dedução simples que vocês vão identificar aí. Mas então vamos lá. Ó. Então a carga 3 ela é negativa e a carga 2 eu estou considerando ela positiva. Então elas vão se atrair. Então a carga 3 vai exercer uma força na horizontal e para a esquerda sobre a carga 2. Tá? Então essa força aqui, como que eu acho o valor dela? Usando a lei de Coulomb. Tá? E como essa carga está em equilíbrio, obviamente que a força que a carga 1 está fazendo nela tem que estar na horizontal para a direita e tem que ter o mesmo módulo, porque já que a força resultante é nula, se já está apontando em sentidos opostos, basta que os módulos dentro dessas duas forças sejam iguais. Tá? E como que eu calculo o módulo dessas forças? Usando a lei de Coulomb.
Então vamos lá, eu vou representar como que eu calculo essa força 1, 2 aqui, ó. Que é a força que a carga 1, que é essa carga aqui, exerce sobre a carga 2, que é essa aqui, considerando as duas positivas, tá? Então eu preciso da constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a 9. Vocês vão ver por que eu não substituí aqui. Eu preciso do valor da carga 1, que eu não tenho, e eu preciso do valor da carga 2, que eu não tenho também. Mas a distância que separa a carga 1 da carga 2 é 20 centímetros, que é essa distância toda aqui, ó, tá? Então, passando para metros, é só dividir por 100, daria 0,2 ao quadrado. Tá. E essa força que a carga 2, a carga 3 faz na carga 2, que é essa aqui, ó, tá? Então, eu preciso da constante, da carga 2 que eu não tenho, da carga 3 eu já tenho, que é 3 vezes 10 elevado a menos 9. E a distância que a carga 3 está da carga 2 é 10 centímetros. Por isso, 0,1 ao quadrado. Então, nós já tínhamos discutido por que essas forças têm que ser iguais, porque a carga 2 está em equilíbrio, tá? E eu calculo a força que a carga 1 faz na carga 2 assim, e eu calculo a força que a carga 3 faz na carga 2 assim, tá? E como elas têm que ser iguais, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas expressões, eu vou igualar isto a isto, tá aqui. Então, olha só, antes de resolver, olha tanto de coisa que dá para cortar, ó. O K vai embora, que é o 9 vezes 10 a 9, aparece dos dois lados. O Q2 também vai embora, que ele aparece dos dois lados, né? Então, fica o Q1 sobre 0,2 ao quadrado, e 3 vezes 10 a menos 9 dividido por 0,1 ao quadrado. Então, aqui, por que eu não poderia pegar para fazer esse exercício com a carga 1? Porque aí ela ia acabar cortando aqui, ó. E exatamente é a carga 1 que eu quero determinar, tá? Então, é por isso. Então, vamos resolver isso aqui, ó. Vou passar o 0,2 ao quadrado para o outro lado. Então, vai ficar 0,04, já resolvendo, vezes 3 vezes 10 a menos 9, dividido por 0,01, já resolvendo a potência, tá? 0,04 dividido por 0,01 é 4. 4 vezes 3, 12. Então, nós temos como resposta 12 vezes 10 a menos 9 coulombs. 10 a menos 9 é o nano. Então, essa resposta desse exercício poderia ser dada como 12 nanocoulombs ou simplesmente 12. Como o exercício está pedindo em unidades de 10 a menos 9, a nossa resposta deveria ser apenas 12. Então, é isso, galera. Lei de Coulomb. A gente encerra aqui. Espero que vocês tenham entendido os exercícios. Vocês podem, caso tenham dúvida, perguntar lá pelo Positivo On ou mandar também através lá do perfil no Instagram, que facilita o contato, tá? Estudem, não deixem a matéria acumular e qualquer dúvida eu estou à disposição. Até mais.